Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Jupod. Nesse episódio, eu trouxe uma convidada muito especial nesse mês de maio, que é um mês de encerramento, de entrega da declaração do imposto de renda. Para falarmos sobre esse assunto tão importante, eu trouxe a contadora Camila Fernandes Figueiredo de Carvalho e a gente vai falar sobre a destinação do imposto de renda, principalmente para quem faz doação. Está falando muito sobre esse assunto agora nessa questão do Rio Grande do Sul. Então a gente vai falar sobre o imposto de renda e sobre a destinação do imposto de renda, sobre a questão das doações. Para tanto, eu trouxe a Camila Fernandes Figueiredo de Carvalho. Ela é formada em Ciências Contábeis em 2018 pela Uniceb Coque, cursando pós-graduação em Tributação para a Construção Civil. Ela é especialista em regulação de obras pela Receita Federal. Ela atua na área de contabilidade desde 2012 e desde 2023 com um escritório próprio. Quero agradecer principalmente você ter aceitado vir nesse episódio tão importante, porque as pessoas estão falando muito sobre a destinação, sobre a questão de doação, de imposto de renda. Então, muito obrigada por você ter aceitado. Eu que agradeço o convite, Ju, principalmente para falar sobre um tema tão importante, né? A obrigação da declaração do imposto de renda. E nesses últimos anos a gente tem acompanhado aí até mesmo a Receita Federal incentivando a destinação do imposto a pagar gerado na própria declaração de imposto de renda para entidades sem fins lucrativos, né? Aqui no município de Cajuru a gente tem 3 entidades credenciadas, que a gente tem a Casa de Idosos, né, o Lar dos Velhos, a gente tem a APAI e a Creche Paula Vicentini. E também, agora, diante da catástrofe no Rio Grande do Sul, a possibilidade de destinação desse imposto diretamente para o Estado. Então, quer dizer que, por exemplo, aqui em Cajuru, se já quisesse fazer esse abatimento, é a Creche Nossa Senhora de Aparecida, a APAI... É a Creche Paula Vicentini. Ah, sim. E a APAI? A APAI e o Lar dos Idosos. Entendi. Então, se quisesse, por exemplo, fazer doação aqui dentro da cidade para outras entidades que não sejam essas, teria validade ou não? Não. A dedução na declaração de imposto de renda de doações efetuadas para entidades sem fins lucrativos, ela só é permitida para entidades credenciadas. Então, hoje, no município de Cajuru, são essas 3 que estão credenciadas na Receita Federal. Você pode fazer doação para outras entidades, mas não diretamente na declaração de imposto de renda. E se você fez alguma doação durante 2023 para outras entidades, você precisa verificar se essa entidade é credenciada na Receita Federal. Caso ela não seja, você não pode utilizar esse valor de doação para abater o imposto devido. Entendi, cara. Então é automaticamente o que acontece no Rio Grande do Sul, porque o pessoal está noticiando bastante essa questão da possibilidade de deduzir no imposto de renda, só que tem que verificar, eu acredito que deve ter outros requisitos, aí você vai explicar pra gente, tem que ser entidades que sejam credenciadas. Exatamente. Além da destinação para entidades credenciadas, você pode estar destinando diretamente para o estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, para Cajuru, a gente não teria como destinar direto para o município de Cajuru. A gente destinaria este imposto para o estado de São Paulo. Ah, sim. Porque o imposto de renda, ele é um imposto da União. Então, quando esse dinheiro vai arrecadado para a Receita Federal, ele pode ser utilizado para diversos fins, até mesmo, infelizmente, o aumento de salário de políticos, né? Quando você destina para o Estado direciona esses recursos. Então, o que a gente tem incentivado, tem visto nas redes sociais? O pessoal pedindo para destinar diretamente para o Rio Grande do Sul, para que esse recurso chegue lá mais rápido. Porque se ele for para a União não necessariamente, obrigatoriamente, vai fazer a destinação diretamente para o Estado. Entendo. Então, por isso que dentro da própria declaração de imposto de renda, você tem essa possibilidade. Destinar, né? Não é doar. Diretamente para o Estado ou para entidades filantrópicas credenciadas. E aí você direciona diretamente para o município. Quando você seleciona
entidades credenciadas, você seleciona um município e aí lá dentro do sistema mesmo de declaração de imposto de renda, ele vai te dar as opções, se é idosos, né, ou se é estatuto de criança e adolescente. E aí já aparece o CNPJ da entidade que é credenciada. Nossa, que incrível. Então quer dizer que se destinasse para a União, aí a União ela pode fazer, por exemplo, o que ela quisesse com esse dinheiro, mas aí você destinando, colocando para o Rio Grande do Sul, já haveria essa destinação direta, acaba indo diretamente para o Rio Grande do Sul. Exatamente, né? E aí facilitaria com que o dinheiro chegasse aos municípios afetados por esse desastre que aconteceu. Entendi, cara. Então a gente já adiantou o assunto. Eu vou colocar na ordem das perguntas que a gente havia feito. Cá, então explica pra gente, por gentileza, o que é o imposto de renda? Então vamos lá. O imposto de renda nada mais é do que um valor, né, sobre a renda oferida durante o ano que você paga para o governo. Certo. Então, dentro desses rendimentos anuais, você tem uma parte de imposto. E dentre elas o imposto de renda. Nesse período do dia 15 de março desse ano até o dia 31 de maio é o calendário de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física. E essa declaração chama declaração de ajuste anual. O que é esse ajuste anual? Durante todos os meses trabalhados em 2023, você teve rendimento. São rendimentos tributáveis, isentos, enfim, cada qual tem uma maneira de ser tributada. Então vamos supor que um aposentado ou um trabalhador CLT no ano passado ganhou mais do que R$ 1.993 mensais. Ele já teve a retenção de imposto de renda na fonte. Então, o empregador ou o próprio INSS fez essa retenção e recolheu para o governo. Então, o que acontece? De janeiro a dezembro foi sendo feitas essas retenções. E agora, nesse período de março até o dia 31 de maio, a gente entrega a declaração de ajuste anual, onde é somado todos esses rendimentos tributáveis, você informa direitinho lá no sistema, e aí ele calcula qual é o valor que você deveria ter pago de imposto durante o ano. Se você pagou valor a mais do que o calculado na declaração de ajuste, você tem a restituição. Se você pagou menos do que o que você deveria ter pago durante o ano, você tem a diferença de imposto a pagar agora na declaração de imposto de renda. E o que acontece muito no escritório, eu vejo muitos casos assim, a pessoa chega lá com um informe de rendimentos que a empresa entrega, eu tô com R$ 2.500 retido na fonte, quanto que eu vou receber? Nem sempre a pessoa vai receber, às vezes ela vai pagar, porque dentro do imposto de renda, já vou até adiantar a próxima pergunta, a gente tem duas maneiras de entregar a declaração. A gente tem a modelo simplificada e a gente tem a modelo completo. Mas o que é isso? A modelo simplificada, a gente pega o total de rendimento tributável, ou seja, rendimento de aluguel, trabalho assalariado, trabalho autônomo, aposentadoria, e faz um desconto de 20% da base de cálculo. Então vamos supor que a pessoa ganhou 60 mil no ano. Então 20% sobre os 60 mil é o desconto que ela vai ter. E a gente acha a base de cálculo ajustada. Nessa base de cálculo ajustada, a gente leva ela para a tabela de tributação. Então, a Receita Federal, ela divulga todos os anos a tabela mensal de retenção e a tabela anual. Então, com essa base ajustada dos 20% de desconto, lembrando que é limitado a R$16 mil. Se a pessoa ganhou mais de 100 mil, 20%, 20 mil, o desconto vai ser R$16 mil. Certo. Então, no exemplo que eu estava dando anteriormente, a pessoa ganhou 60 mil no ano, ela vai ter o desconto de 20%, e aí vai ter a base de cálculo ajustada. A gente vai levar essa base ajustada para a tabela, vai verificar a alíquota e vai fazer o cálculo do imposto devido. Vamos supor que chegou lá um imposto devido de R$2 mil. E durante o ano de 2023, de janeiro a dezembro,
ela teve uma retenção de R$ 2.630, ou seja, ela pagou R$ 630 a mais do que ela deveria ter pago. Então, a Receita Federal faz a devolução desse dinheiro. E como que funciona essa retenção que você exemplificou? Essa retenção ela é feita mensalmente. Então, o ano passado, na tabela mensal, até maio, quem ganhava acima de 1.993 já sofria retenção. Então, certo. A tabela progressiva de imposto de renda, ela começa com 7,5 até 27,5. Então, ela tem as faixas, depois a gente pode colocar... Que é aqueles descontos que tem no próprio... No Olerite. Certo, entendi. Que tem no Olerite, ou às vezes a pessoa que é autônoma faz o recolhimento via Carne-Leão, né? Cada caso é um caso. Quem trabalha CLT ou que é aposentado consegue visualizar isso mais fácil porque tem o Olerite. E ali o empregador é obrigado a fornecer essa informação para que o contribuinte, né, o funcionário, esteja ciente dos descontos que ele sofre em folha, né? Então, essa retenção é feita mensal. Pode ser que ele não tenha tido nenhuma retenção. E pode ser que ele não esteja obrigado a declarar imposto de renda, que a gente vai falar dos critérios de obrigatoriedade daqui a pouco. Então, no modelo simplificado, é exatamente isso. Pegar o total de rendimento tributável e aplicar esses 20% de desconto limitado a 16 mil. O modelo completo, a gente pega o total de rendimento tributável no ano e utiliza todas as despesas dedutíveis na declaração, que são gastos com escola, convênio médico, pensão alimentícia, previdência privada, né, complementar, sem ser o INSS, a pessoa que faz a previdência particular, são gastos possíveis de dedução, dentista, enfim, vamos supor que a pessoa somou um total de 30 mil de despesas médicas, escolares e previdência, e ela ganhou esse mesmo 60 mil. Então, para ela, o modelo completo é mais vantajoso, porque ela tem um total de desconto de 30 mil. E no exemplo anterior, ela não teria tudo isso. 60 mil, 20% daria em torno de uns 13 mil de desconto. Então, para ela, o modelo completo é mais compensatório, porque a base de cálculo dela vai ser menor. Então, ela vai pegar os 60 mil, tirar os 30 mil de despesa, a base ajustada a 30 mil. Por conta das despesas dela, acabava compensando. Exatamente. E aí também tem a dedução com dependente, né? Se a pessoa tem dependente, isso também desconta na base de cálculo no imposto de renda. Então, cada dependente tem um desconto de R$ 2.275. Entendo. Tá? E aí você tem a base ajustada, e aí você leva essa base ajustada para a tabela de tributação. Faz o enquadramento de acordo com a alíquota, né? Porque lá dentro da tabela tem as faixas, a gente pode até deixar depois. Então, se a pessoa tiver 3 filhos, vai abater os 3. Exatamente, vai somar 2.275 de cada um. Mas aí, por exemplo, se for um filho que mora na casa, se for um filho que aí você paga a pensão, aí não entra como dependente, ou também entra? Não, aí ele entra como alimentado, e aí você deduz o total pago com pensão. Se ele é dependente e mora com você, você tem um desconto de R$ 2.275 e todas as despesas que você teve com ele, que são passíveis de dedução, que seria as mesmas. Exatamente. Dentista. Se você pagou para ele, elas também entram como deduções na sua declaração, certo? Então, diante disso, o modelo completo seria mais interessante para esse contribuinte em questão. Se for uma simples, não. Não. Se for uma pessoa que não tem esses gastos, normalmente o modelo compensaria simplificado. Exatamente. Exatamente. Aí por isso que assim, a gente tem que analisar caso a caso. Não dá pra poder chegar e ficar falando, olha, vai ser mais vantajoso esse ou aquele, não tem como. Exatamente, as pessoas normalmente costumam comparar, né? Ah, mas eu ganho o mesmo salário que fulano e ele teve restituição. Mas peraí, você analisou que na declaração dele ele tem dependente, ele teve gasto com convênio médico e na sua não tem nada disso? Às vezes a pessoa pagou pensão alimentícia, tem um valor alto de pensão que foi pago
e aí tá tendo restituição, e aquele que tem o mesmo salário que ele dentro da empresa não tem restituição. Acontece muito isso no escritório. Aí eles ficam bravos porque o coleguinha pagou. Exatamente, acontece muito, né? Mas assim, a gente tem que individualizar cada contribuinte, não tem como generalizar, a gente tem que olhar caso a caso. Entendi. Cá, explica pra gente, por gentileza, quem é obrigado a declarar imposto de renda? Bom, Ju, esse ano houve uma mudança nas regras, né? Desde 2015 essa tabela de imposto de renda estava sem atualizar, era um tema bem recorrente aí nas mídias, então para esse ano houve uma mudança. Então todo contribuinte que ganhou, que teve salário, aluguel, aposentadoria ou rendimento do trabalho autônomo acima de R$ 30.639,90 já é obrigado a declarar. Também existe para aqueles que têm atividade rural e teve receita acima de 153 mil, não vou lembrar exatamente os quebradinhos ali, mas também é outro critério de obrigatoriedade. Quem tem bens e direitos, o que seriam bens e direitos? Imóveis, carro, propriedades rurais, cotas sociais de empresa, aplicação, poupança, enfim, tudo aquilo que digamos assim, passível de valorização, né? Certo. Se você... Então, um sítio, se tiver um nome, a pessoa já teria que estar declarando. Mas aí tem um valor mínimo? Exatamente, que é outro critério de obrigatoriedade. Então, quem tem bens e direitos acima de R$800 mil. Então, se, por exemplo, você tem um sítio no valor de 280 mil e você não tem nenhum outro critério de obrigatoriedade, que seria o rendimento tributável acima de 30.639, ou rendimento isento acima de 200 mil, ou operação em bolsa de valores, ou atividade rural acima de 153 mil, você não estaria obrigado a declarar. Então, assim, dentro dos critérios de obrigatoriedades, rendimento tributável acima de 30.639,90, rendimento isento, que seria saque de FGTS, rendimento de poupança, a indenização de seguro e tudo mais, que são rendimentos isentos, acima de 200 mil. Se você recebeu 100 mil, você não é obrigado. Bens e direitos acima de R$800 mil, ou atividade rural com receita bruta de 153 mil. Então, se você não se enquadra em nenhum desses critérios, você não é obrigado a declarar. Lembrando que você precisa se enquadrar em apenas um. Não necessariamente em todos. Se você já cumpriu um requisito, já é o suficiente para poder começar a declarar. Por exemplo, se a pessoa não ofere renda, porém ela tem um sítio no nome de 1 milhão, ela tem que declarar imposto de renda. Exatamente, ela é obrigada. Vamos supor assim, que a pessoa não trabalha registrada, que ela faz serviço autônomo e durante o ano ela teve um rendimento aí de 20 mil reais. Mas que ela tem aí de exercícios anteriores, ela recebeu uma herança. Isso. Exatamente, recebeu uma herança e essa herança ela tem que declarar. Exatamente, porque aí passa a ser um bem da pessoa. Sim. E aí essa herança é acima de 800 mil reais, né? O valor da herança. Um divórcio que acaba acontecendo a qualquer momento. Exatamente. Inclusive o divórcio, quando a pessoa declara imposto de renda, o valor da divisão ali dos bens, né, do que ficou para parte, ele entra com um rendimento isento para justificar a evolução do patrimônio da pessoa. A mesma coisa acontece com herança. Dentro dos rendimentos tributáveis e isentos, dentro do programa do imposto de renda, a gente tem rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, rendimentos recebidos acumuladamente, que são referentes a ações trabalhistas, ações indenizatórias que ficaram na justiça durante meses. Ele entra no rendimento recebido acumuladamente, porque foi um acúmulo de meses e ele tem uma tributação diferente. Mas aí se ele for abaixo dos 30 mil e alguma coisa, não precisa declarar. Exatamente. Por exemplo, eu estou fazendo essa pergunta por conta de clientes meus aqui do escritório. Então, se for acima de 30 mil... 639,90. 639,90 a pessoa precisaria declarar. Exatamente. Inclusive, já tem de casos que a pessoa entrou com ação, né?
Depois ela ganhou e na época não foi informada, ela não declarou. 2 anos depois ela teve o bloqueio do CPF, porque ela estava omissa na entrega de declaração de imposto de renda. E cá, me conta uma coisa, é verdade realmente essa questão de que quando a pessoa não paga, bloqueia o CPF? É real? É real, Ju, acontece muito. Esses dias aconteceu num escritório, né, não é antiético da minha parte comentar aqui, porque eu não vou citar nome nem nada. A pessoa é pensionista, né, o marido faleceu e ela recebe pensão por morte. E em 2022, ela recebeu, porque no ano passado o rendimento, quem tinha ganho acima de 28.529,70 já estava obrigada a declarar. E ela tinha recebido 29 mil e pouquinho. Dava R$1.000 de diferença e ela estava... R$1.000 de diferença? E ela estava obrigada a declarar, né, o ano passado, que era referente à renda de 2022, e ela não entregou a declaração. E ela foi até a farmácia popular, né, pra pegar remédio. Não acredito. Na farmácia da prefeitura, e aí chegou lá, o CPF estava bloqueado. Como vem do governo remédio de alto custo, eles não liberaram pra ela. Não acredito! Acontece muito, Ju. Por exemplo, a pessoa vai nesse medicamento de alto custo, tá bloqueado, ou às vezes vai tentar algum crédito pessoal, o CPF tá bloqueado. Tem algumas pessoas que têm sorte. Eu costumo comentar assim que são sortudas. Pelo leão. Porque o que acontece? Tem gente que tá omisso 2, 3 anos, o CPF não tá bloqueado ainda. Nesse caso, o dela tava omisso 1 ano só e já bloqueou no ano seguinte. Teve azar. Ela teve azar. E aí, assim, quando você não entrega dentro do prazo, para você regularizar essa situação, você tem que pagar a multa. Então, a multa por atraso de entrega na declaração do imposto de renda é R$ 165,74. Não é por dia, é o valor da multa. É o valor da multa. Então, a partir da data da entrega, vamos supor que esse ano, até dia 31 de maio, se você entregar a declaração dia 1º de junho, você já vai pagar a multa. Entendi. E aí, essa multa tem o prazo de vencimento para 30 dias após a entrega da declaração. Então, se a gente entregar dia 1º de junho, você vai ter até dia 30 de junho para pagar ela. Vai ser esse valor de R$ 165,74. Mas vamos supor que quando você for entregar a declaração, você não tinha restituição, você tinha imposto a pagar. E o prazo para pagamento do imposto é o último dia da entrega da declaração. Se você não pagou naquele dia, todo o tributo, né, vencido, no dia seguinte ele já tem um acréscimo de 20% de multa. Entendi. Então vamos supor que você devia R$100 de imposto. Na hora que fez a declaração, fez todo o ajuste, você não tinha imposto a restituir. Você pagou menos durante o ano, tinha que fazer o pagamento complementar. Então, você vai pagar R$100. Como você está entregando a declaração em atraso, esse imposto já está vencido. Então, você tem 20% de multa. Já são 120 mais 165,74. E dependendo da data do pagamento, vamos supor que você demorou 3, 4 meses para fazer esse pagamento. Você tem os juros de 1%. De 1% ao mês. Então, ou seja, é uma brincadeira. Se for pelo valor mínimo que você falou, mais a multa, mais tudo isso, chega a R$500, caso atrase. Brincando. Então, assim, ó, o prazo para entrega, ele é muito importante, a pessoa se atentar, verificar, né, se ela se enquadra em algum critério de obrigatoriedade, lembrando que não são todos, né? Se ela se enquadrar em apenas um, ela já passa a ser obrigada. Exatamente, ela já tem que entregar a declaração. Entendi. E o que normalmente, então, porque já chegou, dias pra trás mesmo até ele me ligou, eu acho que eu já até te indiquei um cliente alguns anos atrás que tinha sido bloqueado. Exatamente. E aí, dias pra trás mesmo me ligou um cliente, ele falou que tava com, mas eu nem imaginava. Ele falou, sabe, eu vou procurar saber o que é. Então, normalmente, quando o CPF da pessoa tá bloqueado, normalmente pessoas sem imposto de renda. A maioria dos casos, sempre que chegam no escritório com o CPF bloqueado, é omissão de entrega de declaração de imposto de renda. E aí tem como levantar? Tem como levantar. Hoje em dia facilitou muito aquela senha do GovBR, né? Sim. Aquela senha do GovBR nível ouro, eu falo assim, gente, aquilo lá, pra gente tem hora que é uma mão na roda e tem hora que é um pé no saco, digamos assim, perdão da palavra, porque às vezes a gente cadastra a senha pro cliente porque a gente usa muito.
para entrar no GovBR, para entrar no meu INSS, para entrar na Receita Federal. Acabou meio que... Ela é uma senha única de acesso. Uma senha única para muita coisa. Eu já vi pro meu INSS, até para alguns bancos eu vi que deu uma sincronizada. Exatamente. Quando você erra a senha, aí você não consegue o reconhecimento, eles passam até pro banco. Só que aí volta, você tem que fazer uma nova senha, né? Exatamente. Meio que sincronizada, né? Ela é uma senha única para acesso a todos os portais ligados ao governo. Então, assim, até o CREA, que não tem nada a ver com o governo, tem a possibilidade de você fazer login dentro do sistema dele com o GovBR. Tem o Detran, né, para aquela carteira de trânsito nacional, a carteira de trabalho, você acessa com a senha do GovBR. A carteira de trabalho, é verdade, lembro. Exatamente, então assim, ela é uma senha... CNH, provavelmente. A CNH também. Eu acho que é CNH. A CNH também, então assim, é uma senha única para acessar todos esses sisteminhas. Deixar salvo, né? Mas o que é o problema? Normalmente a gente cadastra uma senha porque tem que ter letra maiúscula, minúscula, número e um caractere especial. A gente faz um padrão, né? Tem colegas contadores, cada um tem um padrão, né? A gente faz para quê? Se o cliente esquecer, a gente já sabe qual é o padrão, fica fácil para passar para ele. Mas o que normalmente os clientes fazem? Altera a senha. Aí você vai entrar no sistema. Não tá dando certo a senha, assim. O senhor mudou? Não, mas que senha que é essa? Não usei. De ele mudou pro outro. Por exemplo, foi fazer a CNH, acabou mudando. Aí ele não lembra que ele mudou, porque ele não lembra que é a mesma senha pra tudo. E aí vira uma dor de cabeça. Mas com essa senha, a gente consegue ter acesso ao portal da Receita. E lá, quando a gente consulta a situação fiscal do contribuinte, já aparece omisso de entrega de declaração de imposto de renda. E aí é onde a gente faz, né, a regularização para liberar o CPF do contribuinte. Nossa, cara, bom saber, viu? Essas coisas vivendo e aprendendo. Sempre quando alguém chegar aqui e falar que tá... Esse cliente meu, eu não sabia dizer. Ele falou, tô com o CPF bloqueado. Eu falei, então tá bom, mas aí quando eu vou falar, já vou falar direto. Procura ver sobre imposto de renda, né? Teve um também que ele não conseguiu receber o seguro-desemprego. Ele deu entrada, e aí quando ele deu entrada, apareceu a mensagem que o CPF estava bloqueado. Aí ele louco, né? Atrás do contador, né? Exatamente. Nesses momentos, eles lembram que o contador existe. E eu lembro que a gente já conversou, por exemplo, sobre aqueles casos da pandemia, quando a pessoa recebeu alguns casos e na realidade não podia estar recebendo também. Exatamente. Tive casos, né, que o casal, né, o marido trabalhava e tinha rendimento tributável acima de 22 mil na época. Então, quem tinha rendimento tributável acima de 22 mil não poderia pegar. E aí a esposa pegou. E a esposa estava como dependente no imposto de renda do marido. E aí, quando a gente foi fazer a transmissão da declaração, o que aconteceu? Gerou o DARF do valor a devolver, do valor que eles tinham pego de auxílio emergencial. Aí a pessoa tinha que ir lá, tinha que fazer um parcelamento, né? Não, na verdade, o pagamento era à vista, né? Ela não podia nem parcelar. Saiu o DARF para pagamento à vista. Não acredito. Exatamente. Cá, eu sei que a gente já falou sobre a questão do Rio Grande do Sul, mas eu vou refazer a pergunta até para poder ficar, vai que acabou passando batido alguma coisa. Quais são as deduções, descontos que são permitidas da base de cálculo para reduzir o imposto? As deduções para reduzir o imposto, né, além das doações que a gente pode fazer durante o ano calendário ou destinar direto na declaração de imposto de renda, são a escola, médico, né, dentista, previdência privada, enfim, são essa pensão alimentícia que são as deduções para a base de cálculo de imposto. Agora, no caso, a destinação. Então, vamos supor que a pessoa está fazendo a declaração esse ano ainda, tá? Para quem não entregou a declaração, ainda dá tempo, pessoal. Se na hora que... Só o contador que vai ficar louco, mas tudo bem. Exatamente. A gente tá quase arrancando os cabelos já, né? Então, quem ainda não entregou, na hora que for fazer a entrega, se for você mesmo, se você tiver um contador que faz para você, conversa com ele, porque ele vai saber te falar se o seu caso compensa o modelo simplificado ou o modelo completo. Por quê? Tá tendo muita divulgação para fazer a destinação deste imposto devido, até mesmo quem tem imposto a restituir.
pode doar parte desse imposto, né? Então, vamos supor que apurou R$100 de imposto a restituir. Você pode destinar 3% desse valor. O que é destinar? Você vai selecionar lá dentro do sistema, né, para onde você vai mandar, seja para entidades do seu município, ou seja para o Rio Grande do Sul, que está agora nesse período precisando de atenção, né? Vai ser gerado um DARF, você vai pagar esse valor de R$30, e aí na hora que você for restituir aqueles R$100 da declaração, você vai restituir 130. E quem tem a pagar, o que vai acontecer? Vamos supor que você tem R$100 a pagar. Você vai gerar 2 guias de DARF. Uma de R$30, que é a da destinação, que é até 3%, né, do valor, que vai ser diretamente para o CNPJ do estado do Rio Grande do Sul. E o outro, né, os outros R$70 vai direto para a União, e aí ela faz o que ela achar melhor com o dinheiro e ela aplica os recursos onde ela quiser. Tem uma limitação para poder fazer essa questão da destinação. Tem uma limitação. Além de só poder fazer essa destinação, quem opta pelo modelo completo de declaração, quem faz a opção pelo modelo simplificado, não consegue fazer essa destinação. Entendi. E aí, quem opta pelo modelo completo pode fazer essa destinação de 3% do valor devido ou do valor a restituir. Entendi. Ká, então, assim, para o pessoal poder entender certinho essa questão, referente à destinação do imposto para as entidades filantrópicas e para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, se as pessoas quiserem fazer as doações, elas vão conseguir deduzir do imposto de renda apenas as doações que forem direto para o estado do Rio Grande do Sul, ou elas conseguem para entidades filantrópicas? Ju, dentro da declaração, a gente consegue fazer a destinação tanto para o estado ou para entidades filantrópicas. Quem já entregou a declaração, vamos supor, eu entreguei logo no início de março porque eu tinha restituição, quero receber, mas eu quero ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Então a pessoa vai procurar, né, as entidades filantrópicas credenciadas na Receita Federal e vai fazer uma doação. Pode ligar, né, pedir um boleto. E tal como aqui na nossa cidade, existem entidades que podem receber e que conseguem essa dedução. Fora essas, não existe essa possibilidade. Pelo exatamente, exatamente. Vamos supor que você já entregou a sua declaração. Certo. Mas hoje você quer fazer uma doação para a PAI. Você vai lá, você sabe que ela é uma entidade credenciada na Receita Federal. Você pede para ela emitir um boleto para você. Vamos supor que você quer doar R$500 agora no exercício de 2024. O ano que vem, quando você for declarar o seu imposto de renda, você pode usar esse valor doado durante o exercício, né, o ano calendário 2024, para abater sua base de imposto de renda. Agora, dentro da declaração, você pode fazer a destinação para o estado do Rio Grande do Sul e pode fazer a destinação para entidades filantrópicas que estão credenciadas, estão vinculadas à Receita Federal. Sim, entendi. Até porque cada forma, eu acredito, cada ajuda de uma forma. O estado do Rio Grande do Sul ele vai auxiliar a reerguer tudo que aconteceu, toda essa devastação caótica que infelizmente vem acontecendo com o estado do Rio Grande do Sul. Agora, se fizer, eu acredito, para determinadas entidades filantrópicas, vai poder ajudar as pessoas em si. Exatamente. E normalmente são assim, ligadas a crianças e adolescentes e idosos. Infelizmente lá a gente tem mulheres precisando de ajuda, homens, enfim, toda a população, tá todo mundo, né? Tá caótico. Lá, assim, infelizmente, assim, a situação tá bem complexa. Então, quem ainda não entregou a doação, até a título de sugestão, seria destinar para o governo, né? Para o estado do Rio Grande do Sul. Porque ele vai ter aí um gasto com infraestrutura pública, com tudo, né, Ju? Para reconstruir. Vai ter que reconstruir um estado. Exatamente, vai ter que reconstruir muitas cidades afetadas. Sim. Então, assim, ele vai ter um gasto muito grande. Então, a título de sugestão, seria destinar para o Rio Grande do Sul. Para aquelas pessoas que já entregaram a declaração, a sugestão seria doar para entidades filantrópicas credenciadas na Receita.
porque aí você usa na declaração do ano que vem para descontar, para deduzir na base de cálculo do imposto. Entendi. Então quer dizer que se esse ano ainda, se a pessoa ainda não declarou, ela consegue fazer a dedução para esse ano. Isso. Fazendo desde que faça para o estado do Rio Grande do Sul. Se ela já entregou, desde que seja para o estado do Rio Grande do Sul. Agora, se ela já entregou, ela consegue fazer para alguma entidade filantrópica ou, se ela quiser, para o estado do Rio Grande do Sul, para que seja feito o ano que vem, isso? Exatamente. Mas para o estado, a gente consegue fazer só para quem ainda não entregou. Lembrando que não é só o estado do Rio Grande do Sul, pessoal. Você pode destinar o imposto para qualquer estado do país. Certo. Mas diante da situação, né, a gente aconselha, né, sugere para que seja destinado. Porque, como eu falei, quando você recolhe o DARF para a União, esse tributo não é vinculado, esse imposto não tem vinculação. Entendi. Então, o governo, né, a União, ela pode utilizar esse valor para aplicar em qualquer local. Inclusive, infelizmente, até em aumentos de salários de deputado, de presidente. Que é o cúmulo, né? Exatamente. Agora, quando você faz a destinação para o Estado, você olha diretamente para o Estado. Então, é o que eu sempre digo, né? A própria Receita Federal, ela vem todos os anos divulgando nas redes sociais vídeos incentivando o pessoal a destinar para entidades filantrópicas. Será que eles chegaram a fazer isso? Eles fizeram, mas para entidades filantrópicas, né? Todos os anos, inclusive eu sempre vou, né, todo ano lá na rádio aqui de Cajuru, para conscientizar o pessoal a destinar para a PAI, para o asilo, para a creche Paula Vicentini, porque a própria Receita vem conscientizando o pessoal sobre isso. Que é muito pouco divulgado, né, Ju? Tem muita gente que não sabe disso. Vou dar um exemplo pessoal. A minha mãe e o meu avô ainda vão declarar o imposto de renda deles. Aí, como eles ainda vão declarar, eles vão ter que pagar determinado imposto, eles podem fazer alguma doação para essas 3 entidades filantrópicas de Cajuru que são autorizadas, e aí eles conseguem abater, deduzir. Não, na verdade, Ju, quem tem que pagar esse ano, vamos supor que você tem R$100 a pagar. Você só consegue distribuir esse valor. Então, eu tenho R$100 para pagar de imposto. Eu consigo destinar 3% para entidades filantrópicas. Aí eu posso destinar para a PAI, para o asilo. É só 3%. Mas aí você tem que falar para o seu contador ou você pode fazer diretamente essa doação? Não, se ele vai fazer a declaração no seu imposto de renda, se você vai destinar direto na declaração, aí você vai pedir para ele fazer a destinação, lembrando que tem que ser o modelo completo. Vamos supor que na declaração da sua mãe, o modelo completo seja simplificado. Vamos supor que no modelo completo ela tenha que pagar R$300 de imposto. E no modelo simplificado ela tenha que pagar 200. Obviamente o simplificado é mais vantajoso para ela. Tem que verificar caso a caso conforme você havia dito. Então quem faz o modelo simplificado não tem essa possibilidade. Vamos supor que ela tenha as despesas dedutíveis maior do que o desconto simplificado, que é aqueles 20% da base de cálculo do rendimento tributável. E aí, a modelo completa é mais vantajosa para ela. Então, ela tem R$200 de imposto a pagar. Ela vai destinar os 3%. Então, ela vai pagar os R$200, não vai ter desconto algum. A única coisa que ela vai fazer é distribuir. Entendi. Vai 3%. Não é um desconto, ela só consegue destinar para essas entidades filantrópicas. Exatamente. Aí o desconto é para aquelas pessoas que já entregaram a declaração e querem fazer doação. Então vamos supor que vai ter, tá tendo uma campanha, a PAI tá com um caixa baixo, ela tá fazendo uma campanha pedindo doação, né? Tá fazendo arrecadação. Não pode ser leilão, tá, pessoal? Porque no leilão você adquiriu algo, então você não doou de livre e espontânea vontade. Pode ser alguma coisa que até o pessoal fique na dúvida, né? Exatamente. Por isso que eu já tô até... sociedade tem bastante, né? Exatamente. Então por isso que eu já tô até mencionando. Vamos supor que você foi lá e doou de livre e espontânea vontade para a PAI, R$500.
você vai guardar esse comprovante de doação e aí você vai usar na declaração do ano seguinte. Aí essa doação vai ser deduzida da base de cálculo do seu imposto. Entendi, cara. Agora, quem tem imposto a pagar esse ano ou até mesmo restituir, você tem a possibilidade de fazer a destinação, que é distribuir entre entidades filantrópicas e União ou entre o Estado do Rio Grande do Sul e a União, de acordo com a sua preferência. Entendi, cara. Pessoal, então eu quero agradecer a presença da Camila por ter abrilhantado esse episódio, ter trazido esses esclarecimentos que são tão importantes, principalmente nessa época de maio, não só nessa época de maio, até sempre quando a pessoa for pagar, for declarar um imposto de renda, mas principalmente agora que a gente infelizmente vem passando por essa situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul, para poder trazer essa conscientização. Então quero agradecer a presença de vocês também, muitíssimo obrigado. Quero agradecer também a nossa patrocinadora Alcans, muitíssimo obrigada por ter participado de mais um episódio nosso para que esse episódio acontecesse. Cá, muitíssimo obrigada pela presença. Ju, eu é quem agradeço, né, a oportunidade de estar conscientizando e passando essa mensagem para o pessoal, porque realmente muitas pessoas não sabem, né? Elas entregam a declaração pro contador fazer e elas não têm nem noção de como funciona o cálculo, de como pode ser feita essa destinação, essas doações que podem ser feitas e podem ser usadas para dedução no próximo ano, ou até mesmo quem ainda não entregou, pessoal. Se você ainda não entregou e você tem a possibilidade de fazer essa doação, essa destinação, é muito importante, tá? Vale lembrar que cada caso é um caso, a gente tem que analisar individualmente, ninguém melhor que seu contador para te falar, né? Cada um tem ali as suas particularidades, mas o importante é a gente passar a mensagem e a conscientização, porque a hora que a pessoa verificar a possibilidade, né, vai tocar ali no coração dela, principalmente agora para o estado do Rio Grande do Sul que está precisando tanto. Obrigada, Ká, muito obrigada. Obrigada, pessoal, mais uma vez por estarmos juntos em mais um episódio. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, jupod.cast. Não se esqueçam de inscrever no canal e também no nosso canal do YouTube e no nosso Spotify, tá bom? Até o próximo. Muitíssimo obrigada, pessoal.